Olha, como pai, ele foi o melhor possível. Ele era muito amigo, muito bom. Em minha infância, ele salvou a minha vida. Quando eu estava com 2 anos de idade, eu mastiguei uma folha de Comigo Ninguém Pode. E é uma folha que podia matar. Ele, como farmacêutico, ele chegou, porque o chamaram, ele chegou e fez uma mistureba de remédios e tudo, ele salvou a minha vida. Uma coisa que me marcou muito isto. O que ele representa para mim? Ele representa, para mim, um segundo pai. Porque eu, quando meu pai morava na fazenda, quando eu vim para estudar no grupo escolar, eu fiquei na casa dele com ele, até que meu pai comprasse uma casa aqui na cidade. Aí eu já tinha 11 anos, quando eu entrei para o ginasial. Ele representa um exemplo, porque ele vivia, gostava assim da vida, tinha 2 tesouros na vida, que era a Dona Eulávia, sua mulher, e a Bernadette. Então elas o amavam muito e eles eram muito felizes. E que eu posso dizer que era um amigão que eu tinha, e ele não separava assim as pessoas por posição, por nada. Ele gostava de todo mundo e era muito humilde. João, para mim, ele é uma pessoa sem comparação. Ele deixando não, sempre continuou tocando futebol, mas candidatou a ser prefeito e foi eleito facilmente, porque ele era muito querido pela população. Foi um dos mais ilustres filhos dessa nossa terra. Ele foi prefeito aqui 2 vezes e era um sonhador. Ele idealizou a FAFIB o dia que fez o loteamento da Nova Era, o loteamento da Alvorada, e ajudou também no loteamento da Nova Esperança. Foi um grande prefeito, que só trouxe boas coisas para a nossa terra. Naquela época, a vida era muito boa, mas era difícil, que aqui, por exemplo, nós não tínhamos luz, era a luz da usina do Zezinho de Souza. Depois é que veio a CEMIG. Aqui também era tudo diferente, mas aqui era muito bom, a cidade pacata, muito boa. A gente conhece todo mundo, na época, né, conhecia todo mundo, era muito bom. Bons tempos, né? Bons tempos que não voltam mais. Hoje está tudo robotizado, informatizado e a gente nem tem tempo mais de parar e conversar com os amigos, sentar na esquina, visitar os outros. Hoje não existe mais isso. Então aquela era uma época maravilhosa. Você podia, muitas vezes, até tomar um cafezinho, vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos fazer isso. Você ia para o jardim, ia para a praça. Então não tem como explicar isso aí. É um tesouro que ficou só na lembrança. Muitos que passam por essa avenida nem imaginam a importância dessa homenagem a um dos maiores nomes da nossa história. João Júlio de Faria nasceu em 1916 na Fazenda Serrano, em Licínia, Minas Gerais. Mas a sua história começou a ganhar novos capítulos quando ele decidiu buscar conhecimento longe dali. Em 1937, diplomou-se pela Faculdade de Farmácia e Odontologia em Campinas, no estado de São Paulo. Dando continuidade nos estudos, em 1938, pela Universidade Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Em 1939, abriu a Farmácia Faria, em Boa Esperança, que funcionou até o ano de 1955.
Mas João Júlio não queria apenas cuidar da saúde das pessoas, ele queria transformar a saúde da cidade. Em 1951, assumiu o seu primeiro desafio político. Foi eleito prefeito municipal por 2 mandatos por acordo geral, sem disputa política. O primeiro, de 1951 a 1955, e o segundo, de 1971 a 1972, conhecido como mandato tampão. João Júlio de Faria foi um homem extraordinário. Muitas pessoas não sabem como ele era religioso. Meu pai não era de frequentar um ambiente, religioso. Ele não ia ao Centro Espírita Amigos na Dor, porque ele tinha problema de audição e ficava muito sem graça de ir assistir a uma palestra e não compreender aquilo que era falado. No entanto, a minha mãe foi saber que ele conhecia muito de espiritismo de uma forma interessante. Meu pai tinha uma farmácia e um dia um dos frequentadores de lá, conversando com minha mãe, que é espírita, disse: Dona Eulália, eu não sabia que o Faria sabia tanto de espiritismo. A minha mãe também ficou muito admirada. Então ela lembrou-se de um fato. Como ela ia para o centro espírita, fazia palestra, lecionava na escola de evangelização, ela deixava os livros de Allan Kardec sobre uma mesa. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E meu pai, sem comentar com ela, começou a ler e a inteirar-se da doutrina. Mas ele não era daqueles que saía comentando ou falando. Ele introjetava a religião, tinha uma fé inabalável. Na época do seu primeiro mandato, veio junto o seu primeiro desafio. A cidade passava por uma triste crise de saneamento básico e péssimas condições de recursos hídricos para a população. Boa Esperança era uma cidade que quase não tinha recursos. A luz que existia era da Sul Mineira, era uma lamparina. Então, era muito complicado, para as famílias, as donas de casa. Para lavar roupa durante o dia, tudo bem, mas à noite todo mundo usava aquele ferro em brasa. Se pensar nas comodidades de hoje, o que nós tínhamos? Quase nada em relação a conforto. Tudo era lavado na mão. Depois, nos anos 60, o telefone precisava. Havia uma telefonista e você precisava ligar para ela e pedir que ela ligasse na residência da pessoa. Se você fosse São Paulo ou Rio de Janeiro, para ligar de lá para cá era muito trabalhoso. Não havia conforto, não havia comodidades. Uma luz muito fraca, pouca água, pouca coisa. E ele trouxe muito, por exemplo, a criação da FAFIB aqui para Boa Esperança foi uma coisa muito importante. Porque quanto aluno pobre que não podia estudar fora, que formou aqui, quantos, Foi um sonho dele. O DIC, não fosse esse DIC, aqui antigamente chamava cidade antiga, chamava Dores do Pântano, porque era um pântano. Ele conseguiu com esse DIC ter essa beleza de lago, Que é um encanto da Boa Esperança. Isso tudo era sonho dele que ele conseguiu realizar e que nós temos que conservar, Diante desse cenário desafiador, João Júlio não cruzou os braços.
ele partiu em busca de soluções que mudariam para sempre o acesso à água em Boa Esperança. Antigamente, a água de Boa Esperança tinha muito problema. A água era... Aí ele tinha uma água boa lá na Sonda, que é onde é a Prosport hoje. Ao lado da Prosport tinha uma água, um poço artesiano que chamava Sonda. E acho que essa sonda foi ele que fez também. Ele tirou a água ali, uma água muito boa, de qualidade mineral. Hoje é a água que lá a SEB, o clube da SEB, usa. Então, naquela época que ele tirou, essa água foi bombeada, canalizada lá para a caixa d'água, onde é hoje a caixa d'água. Ele começou a distribuição de água da cidade de lá. Com a participação de Júlio Azevedo, Ângelo Finóquio, João Alves do Espírito Santo, conhecido como João Gordo, reconstituiu o campo do MEC, onde foi presidente por 10 anos. Antes, o campo se localizava em frente onde atualmente é o Supermercado BH. O campo foi realocado para trás, restituído, onde abriu espaço para a abertura de uma avenida que se tornou a principal da cidade. Como foi que ele tirou o campo do MEC lá, onde é hoje a rotatória, em frente ao Supermercado BH, o campo era ali. E para cima era um cerrado, era uma fazenda ali, um cerradão, gabiroba, marolo, só isso, não tinha nada para cima ali. Eu acho que foi no primeiro mandato dele isso, eu não é da minha época, que eu entendo que foi assim. Ele tirou o campo de lado, abriu a avenida, uma rua, né? Não tinha nem nome. Quem pôs o nome, eu suponho que não foi ele que pôs o nome de João Júlio, foi homenageado futuramente como Avenida João Júlio de Faria. Eu me lembro muito bem do João com o futebol. Ele era dedicado e apaixonado pelo time aqui do MEC. O MEC naquela época disputava aí com os maiores times da região, como o Comercial de Campo Belo, o TAC Três Pontas, o Flamengo de Varginha, times de Caxambu e São Lourenço. Eu me recordo de uma ocasião, tinha uma grande disputa com o TAC e o MEC precisava de um reforço. Então, o que ele fez? Ele mandou um avião em Bauru buscar o pai de Pelé, o Dondinho, para reforçar o nosso time. E acabamos ganhando. A madrugada de 24 de setembro de 1971 ficou marcada por um incêndio que destruiu completamente o prédio da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, reduzindo a parte material a escombros e a parte histórica a cinzas em acontecimentos sem precedentes. Com a relevante ajuda do Dr. Geraldo Freire Silva, que na época era deputado federal, conseguiu que o Ministério Mineiro doasse a importância de 180 mil cruzeiros para a construção do novo e então atual prédio da Prefeitura. Verba que foi entregue na época ao prefeito Júlio Azevedo de Oliveira. Mas João Júlio sabia que uma cidade não se constrói apenas com prédios, mas também com gente. E foi assim que ele investiu no esporte, criando um espaço para unir jovens e comunidade. Se no futebol ele via a alegria do povo, nas instituições sociais ele encontrou uma forma de servir com ainda mais propósito. João Júlio também foi presidente do Rádio Clube Dourense, um dos fundadores do Lions Clube e da loja maçônica Academos, onde foi grã-mestre. E esse espírito de servir se materializou no chão da cidade. Onde antes era cerrado, João Júlio enxergou o futuro. O cerrado, que cobria extensa área logo após o campo de futebol, com o seu enorme desejo pelo crescimento da cidade, João Júlio, com a compreensão e ajuda de seus companheiros de administração, transformou aquele lugar em um bairro ao qual denominou Nova Era. O nome foi escolhido como um símbolo de novos tempos para Boa Esperança, com a expansão de áreas urbanas acomodando a população com conforto e boa estrutura.
como rede de esgoto completa, água e energia de qualidade. Este bairro cresceu e criou-se ramificações. João Júlio também foi responsável pela criação dos bairros Nova Esperança e Jardim Alvorada, o qual foi cedido à antiga chácara de seu pai. O Jardim Alvorada, que é da ponte ali, daquela ponte perto do posto ali, para lá, até no cemitério e até na caixa d'água, ali era um sítio do pai dele. O pai dele tinha um sítio ali. Ali tinha uma casa muito antiga em frente ao posto Beira-Lago ali, ó, bem em frente ao posto Beira-Lago. Onde é aqueles barzinhos ali, que tem uma sorveteria ali, ali tinha um casarão antigo, que era do pai dele. Foi até lá que eu nasci nessa casa, em 1959. E ali ele providenciou o loteamento do Jardim Alvorada. Ele que iniciou, não sei se através do Juvencio ou Quinzinho, tem um negócio de Quinzinho e Juvencio, que fez o loteamento lá. Pra você ver, loteou. Acho que ele vendeu para o Quinzinho, sei que ele não beneficiou, nem ele nem o pai dele. Ele fez um bairro novo, um loteamento, sem a família estar junto também, nem ele. Entendeu? Pôs os outros nas jogadas também. Ele era um político que não fazia política para ele, nem para a família. Ele fazia para o povo. Então ele não pensava em tirar lucro, proveito, roubar, não tinha isso. Isso aí que é o exemplo dele, um político honesto. A construção e criação da primeira estação rodoviária de Boa Esperança, que estava com duração prevista de 10 anos, também foi realizada por ele para a população da cidade. Após esse período, ela foi reformada e está presente até os dias atuais. Mas ele sabia que uma cidade não cresce apenas com casas, era preciso oportunidades. E foi assim que ele trouxe para Boa Esperança um marco no desenvolvimento econômico. A economia da cidade também foi favorecida com a instalação da Agência da Caixa Econômica Federal, onde ele foi responsável por trazer e nomear os 3 primeiros funcionários, Francisco Monterraso, Dirceu Menezes Paiva e Celso Monterraso, que fizeram um excelente trabalho na agência. Pensando em ajudar os trabalhadores rurais que contribuíam muito com o município, ele trouxe a ACAR, a Associação de Crédito e Assistência Rural, que hoje é a Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Desta forma, ajudou com educação e assistência técnica a inúmeros produtores e agricultores rurais. Em 1964, conseguiu a concessão de revenda da montadora alemã Volkswagen, que funcionou por algum tempo com o nome de Beasa. Depois de um certo tempo, ela foi passada para o senhor Sebastião Ezer Freire, que deu continuidade na empresa, mudando o nome para Sevel, Comércio Esperancense de Veículos Limitada, que neste ano de 2025 completa 55 anos. O Parque de Exposições também foi um dos projetos que João Júlio não mediu esforços para implementar. Com a ajuda de companheiros da época, o parque recebeu o nome do agrônomo José Figueiredo de Souza. Se em cada obra João Júlio plantava progresso, na edificação ele semeou a eternidade, porque nenhum legado é mais duradouro do que o conhecimento. Com a apresentação de um anteprojeto, elaborado gratuitamente pelos engenheiros Hermano Neto Barbosa e Saulo Neto Barbosa, conterrâneos residentes em Belo Horizonte, conseguiu a liberação para a construção da barragem do rio Marimbondo, popularmente conhecida como dique, de Furnas Centrais Elétricas. Agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito, e que a cidade deve tudo para ele, tudo. E que eu acho que é pouco reconhecido. Essa beleza de lago que nós temos aqui, que a cidade hoje vive em torno dele, desse lago, a cidade está crescendo em torno dele. A cidade está ficando maravilhosa na beira do lago, Lago dos Encantos, deve a ele. Que essa ideia da represa foi dele, exclusivamente dele, tendo continuidade dos sucessores.
o senhor Júlio Azevedo Oliveira, o João Batista Lara, que na época era vice-prefeito. Então eu gostaria de ressaltar muito isso. Eu acho que eu tenho certeza que as outras pessoas que fizeram depoimento devem ter relatado isso. Agora, eu acho que ele é muito pouco reconhecido por isso. Que a cidade, hoje, Boa Esperança, sem o lago, não seria a Boa Esperança de hoje. Que o lago, a água ia e voltava, na seca e nas águas. E era simplesmente horrível aquela área do lago seca. E hoje, Boa Esperança é essa maravilha que poucas cidades do sul de Minas, ou nenhuma cidade do sul de Minas, está ficando tão bonita igual Boa Esperança. Boa Esperança é a cidade do futuro do turismo. Boa Esperança é a cidade, eu estou querendo dizer muito com meus amigos, que Boa Esperança é a cidade do futuro do turismo de Boa Esperança, que não vai existir no sul de Minas uma cidade para turismo igual a Boa Esperança. Ela é bem localizada, através de boas estradas, e fica ligada aos maiores centros com a média de 400 quilômetros, Rio, São Paulo, Ribeirão Preto. Então, eu gostaria de ressaltar muito isso. Agora, a outra coisa interessante e pitoresca, eu tive um colega de trabalho que chamava Fernando Nogueira, o apelido dele era Fordinho, e ele era muito alegre, gostava de tocar violão e gostava de fazer músicas pitorescas. E ele era muito amigo do João Faria, para não perder o costume. Era ele, mais o Clodomir Milé, que era funcionário do Banco do Brasil, que faleceu há pouco tempo. Eles fizeram uma música para brincar com o João Faria. Então, quando eles iam para o bar, fim de semana, tomar cervejinha, geralmente o João Faria estava lá ou chegava. E essa música chamava-se O Dique que o João Faria. Quando eles cantavam essa música, era a glória do João Faria. Ele ria e levava aquilo na brincadeira, porque ninguém acreditava que o dique sairia um dia, porque era uma obra praticamente impossível por causa do custo, e a pessoa achava que, em termos de engenharia, não tinha como fazer o projeto. E por falar em projeto, o primeiro projeto, que é do meu conhecimento, às vezes eu estou comentando injustiça, foi executado por 2 engenheiros de Boa Esperança, que, por sinal, são, se não me engano, são sobrinhos dele. Se não me engano. É bom se você confirmar, mas o primeiro projeto da aprovação, da possibilidade do dique ser construído, foi feito por esses 2 engenheiros, que, se não me engano, são sobrinhos. A FAFIB, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foi um dos grandes sonhos realizados de João Júlio para a população de Boa Esperança e região. Várias foram as pessoas e entidades que contribuíram para esta realização. Se destaca a atuação do deputado Dr. Geraldo Freire, que na primeira oportunidade que teve indo para Brasília, conseguiu adiantar os trâmites de documentação do processo e, assim, a aprovação do projeto em tempo recorde. FUNSEC é a sigla da entidade que manteve a FAFIB com as suas licenciaturas e cursos tecnólogos e colegiais. João Júlio foi presidente da faculdade por 28 anos desde a sua criação. Logo após esse período, houve uma votação, a qual Lígia Fagundes, professora da instituição, foi eleita diretora, onde deu seguimento no trabalho. Além da bolsa, que me marcou muito, as bolsas de estudos, que inclusive eu tenho pessoas que eu conheço que conseguiram sucesso na vida devido a essa bolsa de estudo que ele conseguia, através de política, através de força dele. E mesmo após tantas conquistas, João Júlio nunca esqueceu das suas raízes. Ele honrou a fé da mãe e a história da cidade de uma forma muito especial. Outra coisa que ele fez a pedido da mãe dele, que ele tinha o dia de Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira de Boa Esperança. A pedido da mãe dele, ela pediu para que ele decretasse um feriado no dia de Nossa Senhora das Dores. E foi feito isso no primeiro mandato dele. Outra coisa que eu podia falar dele
que ele, na primeira prefeitura dele, que foi antes de eu nascer, eu escutei isso da boca dele mesmo. Que Licínia não era cidade ainda, era um distrito ligado à Boa Esperança. Então, na primeira prefeitura dele, ele emancipou Licínia. Como que ele fez? Ele pôs uma pessoa de maior destaque lá em Licínia, como sendo o primeiro prefeito de Licínia, que era o Binotti. O Binotti era um fazendeiro da época lá, casado com a prima primeira dele, que a família nossa é de Licínia, os parentes nossos, Faria, muito de Licínia. E esse Binotti se casou com a prima dele e foi o primeiro prefeito de Licínia. A população de Boa Esperança deu o nome da principal avenida de Boa Esperança de João Júlio de Faria. Eu tenho muitas saudades dele. João Júlio de Faria faleceu em 2009, mas seu nome permanece não apenas em placas e prédios, mas no coração de quem viveu suas obras. E é assim que Boa Esperança lembra dele, não como um homem do passado, mas como um farol que ainda guia o futuro.